Meus amigos, começou ontem, ou sábado, ou sexta-feira da semana passada, não sei ao certo, a guerra do petróleo. Alguém pode dizer, mas que novidade é essa, professor? Sempre houve uma guerra do petróleo. É bem verdade que o petróleo é muito problemático há muito tempo, claro. Nos anos 70, por exemplo, inventou-se a tal crise do petróleo. Criou-se a ideia ou a história ficciosa de que o petróleo acabaria, porque o petróleo era o resultado do apodrecimento dos dinossauros. E como os dinossauros já tinham apodrecido totalmente, não haveria mais petróleo logo ali, dali a alguns dias. Mudou-se tudo. O comportamento das pessoas mudou, foi afetado por essa história mentirosa. A indústria deixou de produzir carrões com motores V8 e passou a produzir carrinhos para 2, 3 pessoas. Eu já falei que isso também afetou a formação familiar. Muita gente deixou de fazer filhos porque não haveria petróleo logo mais. Pois é. Claro que tudo isso estava de algum modo ligado. No último governo de Barack Obama, por exemplo, houve uma sugestão dos Estados Unidos à Arábia Saudita de que ela poderia controlar os preços do petróleo fechando ou abrindo as suas torneiras. Claro que naquele momento, no segundo mandato de Obama, tudo isso era para enfraquecer a Rússia, que vinha com um projeto de levar uma tubulação de gás diretamente para a Europa, para a Alemanha, saído de São Petersburgo até a Alemanha, a Nord Stream 2. E naquele momento os Estados Unidos disseram com todas as letras que a tática então seria usar a Arábia Saudita para enfraquecer os projetos russos. Por exemplo, se a Arábia Saudita fechasse a torneira, o preço do petróleo subia, ou subiria. E, ao contrário, se a Arábia Saudita abrisse a torneira das suas refinarias, exportando mais petróleo, evidente que o preço cairia. Em caindo, evidentemente que diminuiria o lucro da Rússia, como também da Venezuela, nas suas exportações de petróleo. A Arábia Saudita gostou da brincadeira. Se sentiu mais poderosa do que nunca. Começou a fechar a torneira de vez em quando para o preço subir, quando era do interesse da Arábia Saudita e demais países árabes que o preço subisse, mas também passou a fechar a torneira quando a Rússia tinha superávit ou estava, digamos, muito próxima a abocanhar uma grande fatia do mercado, ou melhor, de ativos, por causa do bom preço do petróleo, também em relação à Venezuela. Aí a Arábia Saudita abria bastante a torneira, o preço despencava e os lucros, as projeções de altos lucros da Rússia acabavam se vendo frustradas. Pois é. Acontece que no final do governo Obama, já no começo do governo Donald Trump, as coisas mudaram um pouco. Por quê? Porque a Rússia estudou bem a tática de Riad, da Arábia Saudita. Ou melhor, estudou bem a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, quando fechava as suas torneiras, ou melhor, quando abria as suas torneiras e o preço caía, tinha uma certa dificuldade em manter a estratégia por muito tempo, dado ao peso, ao custo da manutenção do governo de Riad, do governo da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é muito cara. A demanda por dinheiro na Arábia Saudita é muito grande. Portanto, a Rússia logo aprendeu o seguinte: quando Riad abre bastante as torneiras para que o preço do petróleo diminua, ela passa a ter
a aristocracia da Arábia Saudita passa a ter problemas internos muito fortes. Portanto, se tocaram os russos do seguinte: a Arábia Saudita não costuma manter os preços baixos por muito tempo, porque não pode, porque existe uma grande demanda por dinheiro no país e, portanto, a Arábia Saudita não consegue ficar muito tempo com as torneiras bem abertas. Foi o que os russos descobriram. Pois é, e houve um problema também logo... Bem, essa descoberta, vamos dizer assim, russa, claro, somar-se-ia a uma estratégia no futuro, ou seja, hoje, o futuro é hoje. Mas logo no começo do governo de Donald Trump, a Rússia sofreu fortes sanções econômicas, principalmente no ano passado, 2019. Quando os Estados Unidos colocaram sanções pesadas à Rosneft, por exemplo, a estatal russa do petróleo, Putin mandou dizer que ele se vingaria, porém, ao seu modo e no seu tempo. E o tempo chegou. Bem, durante esta guerra, digamos assim, de sanções do ano retrasado e do ano passado, a Rússia conseguiu, a muito custo, levar uma tubulação até a Turquia, uma tubulação de gás. Não conseguiu ainda terminar o Nord Stream, que sai de São Petersburgo e vai direto para a Alemanha, o gasoduto russo que vai direto à Alemanha. Esse ainda não está pronto, mas aquele que passa pela Turquia e pode levar gás russo até o sul da Europa, esse já está em funcionamento. Portanto, mesmo com todas as sanções impostas pelos Estados Unidos à Rússia, ela ainda assim continua abastecendo o mercado europeu. Isso deu, ou tem dado a Putin ainda muita força no setor. Mas vejam o que tem acontecido no momento. Nos últimos dias, nos últimos 15 dias, quando começou o pânico do coroa, não estou falando de mim, estou falando de outra coroa. Enfim, quando começou o pânico da coroa e o petróleo começou a despencar, a OPEP Plus é um acordo entre Riad, principalmente países árabes, produtores de petróleo árabes, mais a Rússia, um acordo foi feito para estabelecer, para dar um teto no preço da energia. Os Estados Unidos se recusaram a entrar nesse acordo, mas na semana passada, o OPEP Plus se reuniu para estabelecer um acordo de fecharem as torneiras. Fecharem as torneiras para segurar a queda do petróleo. Eu fiz um vídeo aqui dizendo que se não há muita oferta, se a procura continua, mas não há oferta, o preço sobe. A intenção na semana passada da OPEP era segurar o preço, que não caísse tanto, porque estava despencando. O que aconteceu? A Rússia foi contra. Não entrou no acordo, não assinou o acordo e disse o seguinte: cada um pratique o preço que quiser. Ali começou a guerra do petróleo. Mas por quê? Como? De que forma isso é uma guerra e pode sim influenciar na produção de petróleo do mundo todo ou então nos mercados de modo geral? Bem, com a negativa da Rússia, a decisão ficou com Riad. O que fazer agora, já que a Rússia não aceitou o fechamento das torneiras? Voltando um pouquinho no passado, Riad já tinha percebido que a Rússia sabia que a sua estratégia de fechar as torneiras não poderia durar muito tempo. Portanto, lembrou-se disso no acordo na reunião da semana passada. E se a Rússia está blefando?
É possível que a Rússia esteja blefando, porque é ruim também para ela que os preços despenquem. Portanto, a Rússia não assinou o acordo de fechar as torneiras da produção de petróleo, ou por blefe, ou porque tem como se manter durante um bom tempo em que o petróleo estiver lá embaixo. Essa é a aposta. Ontem veio finalmente a decisão. O que a OPEP fará? Pois fará exatamente isso. Ao invés de fechar as torneiras, mantê-la aberta e mais aberta do que nunca. E isso quer dizer, os preços realmente despencarão a níveis inimagináveis. Essa é a aposta que está em jogo. Putin pode ter blefado, não sabemos. Mas a Arábia Saudita pagou para ver. Isso quer dizer que as bolsas despencarão ainda mais, o petróleo despencará ainda mais e o resultado é uma incógnita. Isso afeta também o mercado norte-americano, porque o mercado norte-americano, que não entrou, os Estados Unidos, melhor dizendo, que não entraram na OPEP Plus, justamente apostando na alta do petróleo nos momentos em que os países árabes fecham suas torneiras para vender o seu petróleo mais que é relativamente mais caro, terá agora um super estoque e não poderá ou não desejará colocá-lo no mercado a um preço muito pequeno. Ficou também um problema na mão dos Estados Unidos. Agora vejam o interessante do que aconteceu desde o último governo Obama até agora. Quando a Rússia entendeu que Riad não conseguia manter a torneira fechada por muito tempo, dado ao alto custo do governo Riad, do governo da Arábia Saudita, fez um acordo com a Arábia Saudita. Foi isso que permitiu Obama, inclusive nos seus últimos dias de governo, que a Rússia se aproximasse e fizesse o tal acordo, tal OPEP+, com a Arábia Saudita no seguinte sentido. Quando vocês fecharem, quando vocês abrirem muito a torneira, eu não reclamarei. Porém, se o tempo jogar contra vocês, eu também não farei nada. Continuarei botando o meu petróleo no mercado ao preço que vocês estabeleceram, o preço baixo, e continuarei no preço baixo até vocês arrebentarem por dentro. A Arábia Saudita sentiu o golpe de Putin naquela época. Portanto, fez um acordo com Putin. Bem, o que nós precisamos fazer para você não deixar o preço do petróleo muito baixo quando nós precisarmos aumentá-lo? Vamos fazer um acordo, vamos criar a OPEP Plus e estabelecer um teto. Desde que, disse Putin, desde que vocês nos deem dinheiro. De que forma a Arábia Saudita pode dar dinheiro para a Rússia? Comprando ações da estatal de petróleo russo. Principalmente nas tradings da Europa. E foi o que aconteceu de lá para cá. Emirados Árabes, por exemplo, tem uma carteira bem cheia de ativos da estatal russa. É assim que a banda toca no momento. Os árabes, no momento, têm muito a perder na guerra do petróleo, mas estão pagando para ver. E nós aqui assistindo a tudo isso. Mas mais um detalhe importante. Essa cartada de Vladimir Putin só deu certo agora por causa desse fator novo, o tal coroa, que muita gente não quer que acabe. Aliás, tem muita gente fortalecendo a ideia de que o coroa está aí para acabar com tudo.
Pensem nisso. O Coroa está servindo hoje muito mais a projetos políticos do que aquele velho e mirabolante plano de globalistas de redução populacional. Depois eu volto para falar do Coroa como uma espécie de a mentira que deu muito certo. Até depois.